Olá, boa noite. Vamos aguardar aqui nossos amigos entrar em mais uma live sobre a educação ambiental, onde hoje nós vamos conversar com a nossa psicóloga Massimiliana. Massimiliana já está aqui acenando. Vou fazer aqui a transmissão das boas-vindas para a Massimiliana, nossa psicóloga que vai estar conosco. Deixa eu ver se ela aceitou. Estamos aguardando. Então, pessoal, antes que a... Boa Olá. noite, Massi. Boa noite, Tudo bem? Lucas. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, estamos em mais uma live sobre educação ambiental. Gostaríamos de dar as boas-vindas à psicóloga Massimiliana Bezerra, que estará conosco durante 60 minutos dessa live. E antes de começarmos a nossa live, eu queria dizer que estou com muita saudade de ti, que você, além de ser Também. um excelente profissional, você é minha amiga, e eu lhe considero como minha amiga, e estou muito feliz pelo convite aceito por você. Seja bem-vinda, Massimiliana. Obrigada, obrigada. Eu também estou muito feliz de estar aqui nessa conversa leve, né? Do jeito que eu gosto. Não é uma coisa nada tecnicista, né? Nada muito elaborada. Então, eu acho que a vida tem que ser leve agora mais do que nunca, né? Nesses nossos dias de hoje, ainda mais forte isso. Com certeza. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje tratando sobre a educação biocêntrica através da educação ambiental do município de São Gonçalo do Amarante, onde nós temos à frente o nosso prefeito, Cláudio Pinho, nossa secretária Marinede. Fazemos um trabalho conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, né, na pessoa do secretário Vicente Rocha. E a educação biocêntrica, ela é uma tendência pedagógica onde nós, em tempos de pandemia, nós estamos adotando novas medidas, novos cuidados para com as pessoas, né? Que cuidar do meio ambiente também não é só cuidar de planta, de terra, e Uhum. sim cuidarmos de pessoas e de seres humanos. Seres Uhum. humanos. Márcia, minha amada, seja muito bem-vinda. Queria também aqui dar as boas-vindas a todos que estão entrando aqui na live para nos acompanhar, para participar e também para opinar, né, deixar suas sugestões. E gostaria de iniciar a nossa live parabenizando a todos os pedagogos pelo É nosso dia, hoje. porque eu também sou professora. E aqui a gente deixa o nosso abraço, a nossa gratidão a todo educador, a todo pedagogo, por toda atenção por nossos educandos. E também, hoje também é o dia do técnico auxiliar de enfermagem, que aqui a gente tira o chapéu para esses profissionais que estão todos os dias em linha de frente no combate desse inimigo Uhum. invisível, coronavírus. Massimiliana, seja bem-vinda, minha irmã. O tema de hoje, o que a gente vai tratar? Vamos ser leves, né? Nesses tempos que estamos vivendo. Vamos tentar dar leveza a esses dias, né? O mínimo que a gente pode fazer para manter um pouquinho mais de sanidade, de equilíbrio, né? Então, vamos levar a vida de forma mais leve. Pronto. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje com uma pergunta, aliás, não é uma pergunta, é uma abordagem, né, de uma professora da área do sertão. Nós Uhum. temos aqui uma abordagem de uma professora e vou passar aqui para vocês. A primeira abordagem diz o seguinte: Massimiliana, gente, eu estou passando aqui do jeito que me passaram as perguntas, eu estou colocando para Massimiliana, né? Então, o confinamento em meio à pandemia causa desgastes psicológicos e estimula a nossa mente. Então, psicóloga, diante de todo esse confinamento, diante de todos esses desgastes emocionais, psicológicos, se você tivesse mais tempo, se o seu tempo ficasse ocioso, o que você faria? Bom, o meu tempo realmente não está muito ocioso, né? A princípio, a gente fica
se ambientando, né? E agora? O que a gente faz com esse tempo todo em casa, né? Muitos pacientes não aderiram, né? Eu sou psicóloga clínica, então eu atendia em São Gonçalo e Fortaleza, né, presencialmente, né? Eu não atendia online. E muitos não aderiram, especialmente crianças, né? Porque dispersa. Então eu fiquei realmente com minha agenda bem livre. E isso para mim foi extremamente desgastante, porque eu gosto de estar, a Dulce me conhece, eu gosto de estar Sim, cheia de coisas, né? Minha agenda é o tempo todo cheia. E quando sobra um espacinho, eu vou tomar um café com uma amiga, eu me reúno com alguém, eu faço uma reunião para a gente pensar, ter novas ideias, ver novos projetos. Eu não gosto de ficar muito parada, especialmente ficar muito tempo em casa. Eu não sim, ficava muito tempo em casa, passava muito pouco. Então, essa coisa do desgaste emocional veio muito nos primeiros dias. Eu acho que na primeira semana, não passou da primeira semana, né? Eu cheguei a chorar, já imaginando como ia ser a questão financeira, a questão dos meus pais, né, que moram comigo, quer dizer, eu moro com eles, né? Como seria esse risco que a gente estaria correndo? Então, tem a questão econômica que pesa, né? Tem toda uma diferença de rotina, de hábitos, né? O meu pai também trabalha em São Gonçalo, então ele ficava muito tempo ausente, agora está ficando integralmente em casa. Então, éramos 5 pessoas na casa, mas que mal convivíamos, né? A gente só convivia no final de semana. Passamos a conviver, que já é uma mudança. Meu sobrinho, que tem 3 anos, parou de ir à escola. Agora a gente tinha que fazer a aula com ele. Então, é uma adaptação total de alimentação, de rotina de casa. A casa fica mais desarrumada, porque tem mais gente em casa, né? Então gera um estresse. A gente já não tinha faxineira, mas quem tinha faxineira, empregada que teve que dispensar para diminuir o ritmo, foi um estresse redobrado, né? Que eu tenho amigas que passaram por isso. Então, o meu estresse maior foi na primeira semana tentando reacomodar as coisas. Então, o que eu uhum, tentei fazer? Com essa minha proposta de deixar as coisas mais leves, eu tentei deixar mais leve especialmente para minha mãe, que a princípio foi a mais sobrecarregada, né? Já que a gente não tem ninguém para ajudá-la. Então eu passei a encarar a cozinha. Minha irmã passou a ajudar na faxina. Então, assim, a gente tentou deixar um pouco mais leve para ela, porque ela é idosa e ia ficar muito sobrecarregada. Os trabalhos, né, assim, as coisas que a gente tem que fazer para distrair o meu sobrinho, a gente tentou dividir um pouquinho, né, entre todos. E as aulas eu dou e minha irmã, que é a mãe dele, também dá, né? Que eu acho a parte mais chata da nossa nova rotina. É essa coisa de dar aula em casa, porque é muito difícil mantê-los parados, principalmente aos 3 anos. Então, quando eu dou a sim. aula, eu normalmente redou a aula, né? Então, eu tive que trabalhar essa coisa do confinamento, todas essas energias na primeira semana. Até porque, como psicóloga, a gente se cobra muito, né? Então, eu não posso enlouquecer, eu não posso ficar, né, me deixar abater. Aí comecei a dormir tarde, eu não Uhum. sou uma pessoa notívaga, eu sou uma pessoa diurna, né? Então, eu fiquei bem mal, porque eu acordava cansada, porque eu acordava, ainda acordava cedo, e aí eu vi que não funcionava essa coisa de assistir série, de assistir filme, maratonar, não dava para mim. Então, uma decisão de primeira semana. Eu vou tentar estabelecer uma rotina, inclusive de horários, Sim. principalmente horário de dormir e acordar. Então eu reprogramei o meu alarme, que era de 5 horas da manhã, coloquei para 6h30, né? Então eu durmo até um pouquinho mais tarde do que a minha rotina Uhum. normal, mas eu não acordo tarde. E isso já me ajudou, porque aí eu já me centrei. E aí eu comecei a programar várias leituras, leituras todas, assim, de uma maneira leve, nada de leitura política. Tudo que eu lia sobre o Covid, porque eu tenho que me informar, né, até enquanto psicóloga, eu olhava Sim. no Ministério da Saúde, InformaSUS, para ver os números que iam crescendo de uma forma segura. Eu parei, aqui todos não assistimos mais TV, acho que há mais de um mês, a gente não liga TV aberta, né, praticamente só Netflix, Prime Video, a gente não assiste mais essas notícias, porque elas são muito alarmistas, né? Em sua Eu maioria, entendo. não todas, mas a gente também decidiu tudo em família, muita coisa a gente decidiu em família. Oi, Di, né, uma amiga minha de Belo Horizonte, tá na live. Pronto. Então, Então, fizemos algumas decisões pela sanidade mental do grupo, né, dessas 5 pessoas que estavam morando em casa. Se eu tivesse mais tempo, o que eu faria? Eu trabalharia mais essa coisa de fazer mais cursos, né? Porque eu estou fazendo, mas se eu pudesse ainda faria mais, se eu tivesse mais tempo eu ainda faria mais. Eu otimizar o tempo. leria eu iria otimizar o meu tempo de uma forma funcional. Alguma Sim. coisa que me servisse não só para a minha sanidade mental, mas que eu possa aplicar no futuro, sem estar me preocupando com o futuro. Veja bem, eu não estou antecipando, trazendo para agora as minhas preocupações do futuro. Será que eu vou ter cliente, né? Será que eu ainda vou ganhar dinheiro alguma coisa? Eu não estou trazendo essa preocupação para cá. Eu estou me capacitando, eu estou me preparando para o futuro que há de vir, para esse novo normal, para tudo isso
que vem de novo. Então, eu, se tivesse mais tempo, ia trabalhar mais nisso. Ainda mais, né? Muito bem. Maximiliana, eu vou pedir licença a você um minutinho para fazer a acolhida dos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, tá certo? Mandar aqui os nossos abraços a quem já está chegando. E aqui já temos a dona Marineide, nossa secretária de Olha Educação. Seja só, bem-vinda, lembrei. dona Marineide. Boa noite para a Que senhora, bom, tá? que honra. Temos aqui também a Carol Bernardes, foi a nossa psicóloga que esteve conosco por 2 quartas-feiras seguidas. Todo Aqui mundo vai a nossa apaixonado. gratidão para a Carol Bernardes, que é uma pessoa maravilhosa, do coração gigante, uma mulher admirável. Amo você, Carol. Temos muitas perguntas já, Márcia, aqui para você. E também temos aqui algumas mensagens. Um abraço para o nosso amigo Nilo, que é guarda municipal, que está sempre conosco nas nossas transmissões. Legal. Um abraço para a minha amiga Nájila Bessa, que é professora da Socorro Gouveia, está dizendo aqui que tivemos realmente que nos reinventar, nos reorganizar e refazer toda a nossa agenda. É isso aí, é isso daí. Temos também aqui um abraço para a nossa Carol. Você já conhecia a Carol, Márcia? A Carol, que é a ouvidora, né, do município de São Gonçalo, também entrou, deu boa noite. A Carol também, a Carol Rios, Carolina Rios, nossa Carolina. ouvidora. Temos também aqui alguns amigos, mandar aqui um abraço para a minha amiga Diana, para o Océlio, para os demais que estão chegando. Vocês podem contribuir com sugestões, com ideias e com perguntas e dúvidas que esse confinamento nos trouxe. Então, voltando a conversar sobre o que havíamos iniciado, eu gostaria só de reforçar um pouco, Márcia, sobre essa semana. Nós estamos na Semana da Biodiversidade. A Semana da Biodiversidade que vai de 18 a 22, onde dia 22 nós iremos aqui celebrar em São Gonçalo do Amarante, juntamente com toda a comunidade escolar, o Dia Mundial da Biodiversidade. E nós queríamos fazer esse dia um dia leve, um dia bonito, um dia alegre, um dia feliz, onde nós possamos plantar muitas árvores, mas não só a árvore física, Márcia, a árvore da vida, que nós possamos plantar uma vida nova, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo de confinamento de coronavírus, com certeza todos nós estamos nos reinventando, nos reerguendo, ressurgindo realmente, né? E estou me surpreendendo com cada vídeo, com cada foto, com cada poema que estamos recebendo dos nossos alunos. Sabemos que os pais dos nossos alunos estão realmente numa nova etapa de vida, estão acompanhando de perto os seus filhos, estão trabalhando home office, estão trabalhando em casa juntamente com as crianças, tendo que se adaptar em novas rotinas. Eu mesma, né, como mãe, eu também estou tentando me adaptar nesse novo espaço, trabalhando aqui de casa, né, cuidando das crianças, cuidando da mamãe aqui do lado. E durante esse confinamento, nós também nos sentimos angustiados. E aí temos mais uma pergunta, Márcia, aqui de uma outra professora. Lembrando que essas perguntas não vêm só de professores, todos nós podemos participar. Estamos aqui recebendo também perguntas pelo meu WhatsApp, vocês podem acessar agora e enviar a sua dúvida, a sua pergunta, tá certo? Então, a segunda abordagem, Márcia, é a seguinte. Por linhas tortas, o isolamento é uma oportunidade para aprender, exercer a criatividade e desfrutar pequenos prazeres. Nos aponte pontos e estratégias que possam nos ajudar a estimular nossa mente e enfrentar esses desafios do confinamento. Eu começaria uma coisa de cada vez, né? Assim como a gente começa uma casa, né? Que a gente começa pelo alicerce, a gente começasse pelo nosso alicerce, né? O que nos está faltando, né? Falta em mim a espiritualidade, eu preciso trabalhar a espiritualidade. Como eu posso desenvolver minha espiritualidade? Ah, não, falta em mim alguns critérios de personalidade, eu vejo que isso está me faltando, ou é a partir do estudo, ou é a questão de família, né? Os meus relacionamentos, eles já estavam danificados, agora tem ficado ainda mais, né? Porque a gente está convivendo mais de perto, ou até não, né? Ou é o meu relacionamento comigo mesmo, minha autoestima para quem mora só, conheço pessoas que estão sozinhas nessa pandemia há 2 meses,
E, assim, é muito difícil também, né, ficar só, você tem que se amar muito, se fazer muito boa companhia. Então, seria começar um passo de cada vez, um tijolo de cada vez. Investir Sim. naquelas áreas que você tem a investir, né? Nada eu preciso investir nisso, nisso, nisso. Tá, você pode fazer até uma lista, né, tópicos interessantes que você quer desenvolver, mas não tente fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Você não vai conseguir. Uhum. Então, dê uma prioridade, né? Eu preciso trabalhar, investir nessa área. Depois, essa é a minha prioridade 2, minha prioridade 3. Então, tente ir um passo de cada vez, né? Construindo um tijolinho de cada vez. Muita gente, como ela falou, né? Assim, uma questão de criatividade, de você também saber como se locomover dentro Uhum. disso, né? Dentro desse tipo de estudo, né? Porque vai precisar de muita criatividade, porque você não vai poder ter reuniões como você tinha antes, ir para uma biblioteca pegar livros. Então, realmente, você vai desenvolver coisas que você não estava habituado a desenvolver, principalmente quem não era muito amigo da tecnologia. Né? Com Então, certeza. muita gente está bem mais próximo da tecnologia, aprendendo muito. Minha mãe agora tem Twitter. Eu não tenho Twitter, minha mãe tem mais de 70 e tem Twitter. Né? Então, as pessoas estão realmente se desenvolvendo. Então, temos aqui uma outra pergunta. A dona Marinete nos mandou uma pergunta, mas eu gostaria de deixar a pergunta dela para o final. A pergunta dela é muito pertinente à nossa ansiedade, ao momento atual que estamos vivendo, mas eu vou deixá-la para o final para que a gente possa fechar o nosso bate-papo com essa pergunta de Dona Marinete, que é muito pertinente, que é justamente algo sobre pós-pandemia. Então, aqui Uhum. eu vou mandar um abraço para o meu amigo Barroso, que é o Joaquim Barroso, funcionário da educação, meu amigo também do Sertão. E aqui vai o nosso abraço também para todas as pessoas que fazem o Sertão de São Gonçalo. São pessoas extremamente amáveis, carinhosas, afáveis, assim como todos nós são gonçalenses, né? Isso ele diz o seguinte: estamos atravessando um momento difícil e nossa gestão toda está dando um grande apoio à população. Junto somos mais fortes. Realmente, o momento é de incerteza, de muitas dúvidas, mas realmente, se nós nos unirmos e dermos as mãos, com certeza nós chegaremos à frente com muito mais rapidez. Aqui tem mais um abraço para. Deixa-me ver. A Ilha Maria, professora Ilha Maria, tive o prazer e a honra de trabalhar com essa grande mulher. Aqui também deixamos o nosso abraço para você, a Ilha, pedagoga de coração, pedagoga, professora, já concluiu sua meta, né, junto ao município, está aposentada agora e ela diz o seguinte: parabenizando a cada um que faz a educação de São Gonçalo, pois os pais também estão envolvidos. Com Sim. certeza os pais estão envolvidos. E nessa nova abordagem que nós vamos tratar aqui, na terceira abordagem que a gente vai passar para a Maximiliana, eu queria colocar para ela justamente, Márcia, a questão dos filhos. Nós temos muitos pais que estão com dificuldade em algumas tarefas. Isso a gente já conversou, inclusive na semana passada, mas esses assuntos, essas dúvidas continuam chegando para a gente. Uhum. Como os pais devem proceder com seus filhos durante esse momento de confinamento, nesse momento de incerteza, que também precisamos orientar os nossos filhos, porque eles também não entendem o que está acontecendo, volta ao mundo, né? E como lidarmos com essas questões, com leveza, com criatividade, para os nossos filhos e com os pais dentro de casa, Márcia? Na verdade, eles entendem, né? Eles sabem o que está acontecendo, às vezes até melhor do que a gente. O meu sobrinho de Sim. 3 anos, ele já diz. Hoje a gente foi brincar de carrinho e tal, eu disse, aí ele, vamos pro deserto com o carro. Aí eu disse, que tal a gente ir para uma praia deserta? Aí ele olhou assim para mim, não, madrinha, a praia deserta tem corona. A gente não pode ir para a praia. 3 anos, Dúcia. Então eles sabem o que está acontecendo. Eles Quantos sabem que anos não tem vai. ele? Três aninhos. E Ah, ele é 3 anos e lindo. 4 meses. Eu sou suspeita, não posso falar. Né? Mas eles sabem. E eu acho que partindo de uma negociação prévia, as coisas ficam mais fáceis. Desde os pequenininhos como ele até os adolescentes. Então, é Uhum. preciso que eles entendam. Ok, estamos entendidos do qual é o nosso momento. Nosso momento é esse. Estamos trabalhando em casa, não podemos Sim. sair, não podemos ir para shopping, não temos mais a diversão que a gente tinha, né? Então, ok, beleza, a partir daí, a mamãe tem esse tempo, está trabalhando, precisa trabalhar, o papai tem esse tempo, caso eles morem juntos, né? Ou se separados, a mãe tem Sim. um tempo,
né? O pai tem outro tempo. Então, vamos negociar aqui. Qual o horário que você vai estudar? Você precisa de mim, você não precisa de mim. A gente vai precisar fazer a tarefa junto. A gente não precisa fazer a tarefa junto. Eu só vou ver se você fez a tarefa. Eu só vou ver se você cumpriu as metas que os professores estão passando. Então, cada idade vai requerer uma negociação diferente. E se você tiver dois filhos com idades diferentes como você, que são bem diferentes, são negociações bem diferentes também. Então, a partir daí, há um comprometimento deles. Se essa negociação ela for feita realmente das duas partes, ele também vai se comprometer. E aí vocês vão regular horários, vocês vão regular o tempo, né? Porque o horário que a gente chama é a hora de começar, a hora de terminar. Sim. Se não for assim, você pode regular o tempo. Você tem 2 horas para fazer a aula, mais 2 horas para estudar, fora isso. Aí você pode ter 2 horas para a televisão, ou para o videogame, alguma coisa. Mas negociar essa nova rotina. Né? Ter uma rotina, né? Sim, mas ela, de preferência, negociada com a participação ativa da criança ou do adolescente. Porque se for uma coisa mandatória, vai ser muito mais difícil eles cumprirem, entendeu? Certo. Nós temos também uma pergunta aqui, Márcia, do Arco Mundial, aqui da Taíba, que, por sinal, a dona Nádia é uma pessoa extremamente amável, não só ela, mas o esposo. São pessoas que há muitos anos convivem conosco aqui na Taíba e a gente tem um carinho grande por eles. Ela pergunta o seguinte: como a senhora, no caso você, Márcia, como a senhora analisa como a senhora analisa a situação do Covid, que o Covid nos impôs? Assim, é uma pandemia, não há como negar, né? É uma questão mundial. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se preservar, né? Eu acho que muitas pessoas ainda não têm o esclarecimento necessário de como sair de casa, de como se prevenir, né? Eu ainda vejo muita gente, principalmente nas comunidades, né? Sou eu que faço as compras aqui em casa, sou eu que saio de casa para resolver as coisas, né? Então eu vejo muita gente se aglomerando, sem máscaras, né? É um vírus, né? Ele passa pelo ar, ele passa pelo contato. Então eu acho que a primeira coisa que precisaria ser trabalhada era o esclarecimento de como é o contágio, quais são as coisas que a gente precisa cuidar, que um jovem, ele pode se curar, realmente, há mais casos de idosos com internamento, caso grave, mas na minha igreja mesmo tiveram casos de jovens, né, então, e esses jovens podem passar para outros jovens que convivem com idosos, ou com pessoas de risco, né, eu atendo crianças especiais, elas estão completamente trancafiadas dentro de casa, porque o risco delas é muito mais alto até do que um idoso, porque a imunidade é muito mais baixa, né, então não é só você, né, não é uma questão só sua. Daí eu não tô falando nem de lockdown, nem sou tão favorável ao lockdown. Eu acho que a gente precisaria cuidar mais dessa prevenção, no sentido de esclarecer as pessoas como se prevenir, do que trancafiá-las dentro de casa e elas continuarem sem ter os cuidados que elas deveriam ter. Né? Por exemplo, ao chegarem às compras, eu estou pedindo as compras, chega em casa, tiro do saco, algumas lavam, algumas acham que não precisa, é de máscara, gente. Chegou as compras estão contaminadas. Você vai limpar, você vai higienizar tudo de máscara. Do mesmo jeito como se você estivesse dentro de um supermercado. Então, são esses cuidados básicos que eu acho que ainda está faltando muito. Ainda tem muito que a gente caminhar. Então, isso são cuidados que a gente pode levar para depois também, né? Principalmente essas questões de supermercado. Nós temos mais algumas perguntas aqui, Márcia, para você. Nós estamos transmitindo de casa e geralmente quando a gente transmite de casa nós não temos um estúdio próprio para fazer essa transmissão. Então a gente tem algumas oscilações, inclusive na luz, né, que está aqui. Estamos tendo um pequeno problema. Mas se estiver dando para ver, tá tudo direitinho aí. Tá me vendo direitinho? Tá ok. Tá todo mundo vendo direitinho? Então vamos lá. Temos mais uma pergunta que diz o seguinte: com o aumento dos casos do coronavírus no Brasil, muitas escolas suspenderam suas aulas, tanto públicas como particulares. Muitos profissionais estão trabalhando de casa, cuidando das tarefas domésticas e dos filhos. Muitos ainda não se adaptaram a esse formato e não estão sabendo lidar com essa questão da ansiedade. É normal, Márcia, os pais, a comunidade escolar, a comunidade civil, sociedade civil, se sentir frustrada diante dessa pandemia? Ninguém foi preparado para isso, né? Começa daí. Ninguém foi preparado para ensinar os filhos em casa ou para acompanhá-los em casa nessa sistemática. Não se teve um curso preparatório como a gente, quando vai dar aula, tem.
né? Nós temos várias preparações, né? De como acompanhar um aluno, de como tirar essas dúvidas, de como fomentar o conhecimento, né? Como estimular eles a quererem estudar, a quererem assistir essas aulas. São aulas em formatos diferentes. Muitas crianças e adolescentes, elas gostam muito do convívio, né? De irem para a aula para estar com os colegas, para estar junto, para curtir a hora do recreio, para brincar, para correr, para comer, né? Então são várias coisas associadas ao estar na escola que agora não estão mais, né? Que agora é simplesmente aquela aula. Então, a gente se colocando no lugar das crianças é extremamente frustrante a aula desse tipo. Elas realmente não foram preparadas. Então a gente também tem que entender um pouco desse tipo de frustração que elas estão tendo agora. Sim. Vai se acomodar? Vai, porque elas se acomodam mais rápido do que os adultos se acomodam, né? Mas a gente precisa também abrir um pouquinho, né, a nossa mente e entender, nos colocarmos um pouco empaticamente no lugar delas, até para que a gente possa levar a coisa com mais leveza e com menos imposição, né? E a criança, ela não reage bem com a imposição. Então, aí seria o outro lado dos pais, ou responsáveis, né, quem vai acompanhar a criança, mas ficarem de uma forma mais leve, levarem a coisa de uma forma mais leve, tentar estudar até junto, porque eu, pelo menos, se for ensinar matemática para um adolescente, eu não sei mais de nada. Não dá nem para eu tirar dúvida, porque é outra matemática, é totalmente diferente do meu tempo. Então, tentar até estudar junto. Peraí, vamos lá. Você não tem Kumon, você não tem professor particular, teria que ser só eu, então me ensina, né? Então, se colocar também nessa posição, porque eu vejo que tem muitos pais preocupados porque não sabem aquela matéria, não dominam. Então, como é que eles vão cobrar da criança ou do adolescente uma coisa que eles não dominam? E quando a escolaridade dos pais é menor, a coisa se complica mais ainda. Então, eu acho que a questão da postura de humildade, ela também vai ajudar a dar essa leveza, a você reconhecer que o que a gente estudou é totalmente diferente do que eles estudam hoje, né? E que eles podem também nos ensinar. Então, eu acho que quando a gente muda a nossa atitude, se trabalha para mudar essa postura, eu acho que a gente também está ganhando, enquanto responsáveis, enquanto educadores, enquanto familiares. Né? Eu acho que esse tempo está ensinando a gente muito a mudar de atitude com relação a muitas coisas. Ótimo. Temos mais perguntas aqui. A professora Nájula disse o seguinte: realmente tudo isso é muito novo para nós, né? Carol Bernardes diz para todos nós. Inclusive a Carol, na semana passada, ela nos deixou essa mensagem da questão de tratarmos com muita naturalidade e leveza, se nós não conseguirmos executar uma ação, que nós não nos frustremos diante disso, porque com certeza iremos executá-la depois. O meu amigo Paulo, de São Gonçalo, chamamos ele aqui de cérebro, ele diz o seguinte: tenho 2 filhos, um de 3º e um de 4º ano. Mantenho a rotina até porque também estudo. Já estou na faculdade, já tenho faculdade de matemática e de direito, e de direito estão online. Eu não entendi muito bem se é uma pergunta ou é uma afirmação, mas aqui a gente deixa a menção do nosso professor. Eu acho que ele está querendo dizer que ele também tem uma rotina, ele precisa estabelecer a rotina com os filhos, porque ele também precisa dessa rotina para ele estudar. Sorte dele que ele estuda matemática, né? Ele estuda matemática. Matemática, se não houver concentração, não tem como ter êxito, não é isso? Temos mais algumas perguntas aqui. Nós temos a Cris Bezerra, mandar um abraço aqui para a Cris Bezerra, que faz parte da STDS de São Gonçalo do Amarante, nossa amiga, uma excelente profissional. Um abraço para ela e para todos que compõem a pasta. A minha amiga Aurinete Pinheiro, aqui da Lagoa das Cobras, um abraço para você, querida. Realmente é uma nova evolução. O amigo Nilo Sérgio diz o seguinte: profissionais da educação precisam de capacitação adequada para enfrentar essa crise. Ninguém foi preparado para isso, mas eu gostaria que realmente a Massimiliana falasse um pouco sobre essa questão da capacitação para os profissionais diante dessa pandemia que foi... Todos nós fomos pegos de surpresa, né? Governantes, profissionais, toda a sociedade, o mundo inteiro foi pego de surpresa diante dessa pandemia do coronavírus. Mas explica um pouco para a gente, Márcia.
algumas capacitações a gente faz prévias, a gente sabe que o governo vai mudar um sistema, né, como mudou há pouco tempo, então se faz a capacitação prévia. Outras já são demandas urgentes, né, alguma coisa que o governo mandatoriamente diz que a gente tem que se capacitar, então vamos fazer essa capacitação correndo. Outras são bem específicas, é uma capacitação em matemática, é um AEE, né, que precisa de uma capacitação já mais Sim, diferenciada. Então cada um vai se adaptando. Essa pandemia ninguém estava preparado, não tinha como com preparar certeza. né, um treinamento para os professores saberem como lidar com isso. Não tinha tempo. E até hoje as coisas estão mudando. A gente não sabe quando as aulas vão voltar, quando a coisa vai se normalizar, né, voltar a um novo normal, mas ninguém sabe ainda. Então, como fazer um treinamento, como fazer uma capacitação, se a gente ainda não tem dados suficientes para montar uma capacitação como essa? Né? Sim, Não tem como fazer uma coisa em grupo. Seria uma coisa, um cuidado, um autocuidado muito mais do professor com ele mesmo, né? Da sim. pessoa consigo mesmo. Não falo nem do pedagogo, do professor, mas do psicólogo, do engenheiro, do advogado, né? Eu acho que todos nós precisamos ter esse cuidado com nós mesmos, né? Nos Sim. capacitarmos, irmos buscar, sei lá, cuidar da fonte, da onde a gente se alimenta de informações, o que nos favorece profissionalmente, né? Eu preciso dessas informações Sim, agora. Tá tudo mudando. Economicamente, o mundo está mudando. Então, se eu mexo com alguma coisa relacionada a finanças, economia, contabilidade, eu preciso ver tudo isso. Eu preciso, sei lá, ver quais são os Instagrams que falam disso, quais são as lives que eu posso me inteirar. Tá acontecendo muito congresso online, né? Então, eu acho que cada profissional dentro da sua área. Oi? inclusive cursos que outrora eram pagos, né? E agora a Eu gente tô tem fazendo. acesso gratuito Gente. e basta É. só que nos inscrevamos, né? Isso, inclusive, a Sim, psicóloga Maximiliana estava me contando ontem que está aproveitando todos os cursos que demais. antes não podia fazer e agora está fazendo, porque está otimizando o tempo É, e economizando também dinheiro, não é isso, muito. Márcia? Eu não sei quanto eu já economizei nessa pandemia, mas só um dos cursos que eu fiz, ele era R$ 900. E eu fiz gratuito, então eu economizei já muito dinheiro, R$ 900. Olha R$ 900. Um só. deles era, eu já Eu tinha visto, né? Já queria fazer antes, então corri, na hora que liberaram, eu corri para fazer. Cursos da Casa do Saber, que infelizmente hoje encerrou a gratuidade, encerra, né, a sim, gratuidade. Mas cursos sim. maravilhosos, de 300, 400, R$ 500, né, consegui fazer, eu acho que 3 ou 4. Então, eu ganhei muito, né, assim, em conhecimento eu ganhei bastante, né, eu fui Com atrás. E certeza, ainda tem, né, ainda tem bastante coisa de graça acontecendo. com certeza. Vou colocar, mandar mais um abraço, alguns abraços aqui para os nossos amigos que estão acompanhando, Maximiliana. Quem chegou agora, eu quero apresentar mais uma vez a nossa psicóloga que está conosco hoje, a Maximiliana Bezerra, e ela é especialista em Gestalt terapia. ela vai já falar para vocês a Ela tem mesmo. especialidade dela, tá certo, gente? Mas eu queria colocar aqui, nossos ouvintes estão dizendo o seguinte, mandar aqui um beijo para a Pink. Pink, meu amor, um beijo para você, minha amada. A Cris diz o seguinte, momento de aprendermos juntos, fazer esse momento uma descoberta incrível. Realmente nós estamos fazendo várias descobertas, estamos aprendendo mais, estamos aprendendo a ser mais leve também. O nosso tema da live hoje é justamente ser leve em tempo de pandemia. Aqui o meu amigo Gomes do Silpé diz o seguinte: eu acho muito difícil para as crianças estudarem pela internet. Eu fiz faculdade à distância anos atrás e é muito cansativo, nada justifica o presencial. Eu queria, antes da Maximiliana fazer as considerações, eu, como professora, também gostaria de responder um pouco ao meu amigo Gomes, aqui do Silpé. Uhum. Eu também fiz vários cursos à distância, inclusive meu mestrado, doutorado, eu fiz 90% dele online. E a gente realmente é responsável por administrar o nosso tempo. Então, o ensino à distância, ele nos ensina muito. Agora, se você não tiver uma agenda, uma rotina, se você não tiver disciplina, se você não for disciplinado realmente na questão dos seus estudos, com certeza você não terá êxito. Agora, se você tem uma rotina, mantém uma agenda, é disciplinado, você estuda por si só, o tempo é seu, de manhã, tarde, noite, madrugada, não interessa. Você
precisa saber administrar o seu tempo. Agora, em tempos de pandemia com as nossas crianças, eu tiro pelo meu filho aqui em casa, a rotina dele é mantida. A aula dele começa às 7 horas da manhã, então 7 horas da manhã ele está ali acordado já, esperando a aula dele começar. Então, nós também precisamos nos reinventar e ele diz o seguinte, Dúcia, eu falo do ensino, fale do ensino à distância. Pronto, então eu vou deixar a Maximiliana concluir a questão do ensino à distância para responder o nosso amigo Gomes, do Silpé. Mas é isso aí, né? É uma questão de disciplina mesmo. Tenho amigas que elas botam as filhas para estudarem, filhos, né? Porque a maioria são meninas, elas tomam banho, vestem a farda, preparam Sim. todo o material escolar, deixam os livros ali que vão ser utilizados. Então, há todo um planejamento realmente, né? Há uma rotina rígida, de certa forma, como se elas estivessem no colégio mesmo, né? Então, isso ajudou muito. No começo, elas começaram meio sem saber como lidar, né? E aí, para uma delas, eu dei a sugestão. Aí eu faz como na aula. Ela não precisa, todo dia, não vai tomar banho, não vai se arrumar, faz como na aula. E funcionou muito bem, porque elas encaram como aquele horário sendo o horário da aula, celulares desligados, como se elas estivessem no colégio, né? Então, tudo como uma aula. Depois tem que estudar. Qual é o tempo que você vai estudar? Você vai querer... Aí elas negociam, né? Muito. Vai estudar antes, depois, vai querer jogar, vai querer comer, vai lanchar no intervalo das matérias, né? Então, eu acho que o ensino à distância ele tem que ter uma disciplina muito mais rígida do que você ir para a aula, que é uma coisa que você tem um horário para chegar, né? As pessoas vão lhe cobrar, tem uma chamada a ser feita, então a cobrança ela é externa. Né? Nesse momento, a nossa cobrança é interna. Nosso planejamento todo é nosso, né? Pertence a nós. E se a gente não fizer bem feito, não vai fluir. E aí vai ser mais uma fonte geradora de estresse. Sim. Paulo Freire ele diz o seguinte, na abordagem da educação biocêntrica, ele fala o seguinte, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação-reflexão. Quando Paulo Freire falava isso, ele falava justamente sobre o diálogo, o poder do diálogo, a pedagogia da presença, a pedagogia do encontro. Então, nós estamos adaptados a esse contato físico, a esse encontro presencial. Então, quando nós realmente fomos surpreendidos por esse fique em casa, salve vidas, fique em casa, realmente veio um bombardeio de informações na nossa cabeça, de incertezas. Essa semana veio uma amiga minha aqui e me disse assim, eu estou sofrendo muito, eu já chorei muito que não tenho mais lágrimas, como eu lhe falei ontem, não tenho mais lágrimas para chorar. O meu medo é muito grande, a minha incerteza é muito grande. Então, assim, nós devemos, no meu ponto de vista, eu acho que nós precisamos ser veículos de coisas boas, nós devemos ser veículos de amor, nós devemos ser veículos de diálogos saudáveis também. E aí aqui, quando eu convidei a Márcia para a gente fazer, para a gente bater papo hoje aqui, porque realmente é bater papo, é conversar, é a pedagogia do diálogo, é a pedagogia do encontro. Por quê? Nesse tempo, nós também estamos, como eu disse ontem para uma amiga, nos ressignificando, né? E hoje, eu confesso que eu estou tendo um alcance muito maior, dando uma assistência maior aos professores do sertão, que outrora eu não tinha condição de estar na praia, sede e sertão ao mesmo tempo, na mesma semana, no mesmo dia. E só hoje eu conversei com quase todos da praia do sertão, do litoral, aliás, do litoral da sede do sertão. Então, assim, são vivências, Márcia, que a gente está aprendendo, nós estamos também nos fortalecendo um no outro. E as dúvidas, a pedagogia do encontro, ele pode ser por aqui, né? Nesse momento nós vamos ter que abraçar por aqui, nesse momento nós vamos ter que construir aqui, nesse momento nós vamos trocar experiências aqui. Nós ainda não podemos, eu tenho muita fé em Deus que logo isso vai passar. Eu tenho muita fé em Deus, sou uma pessoa muito crente nesse sentido da fé em Cristo, que isso também veio para nos elevar espiritualmente. Sim. Isso veio também para nos fortalecer como pessoas, como seres humanos, nos colocar realmente num patamar de igualdade, sem distinção de raça, de cor, de credo, de condições, né, Márcia? E
eu confesso que até mesmo nessa maneira torta que veio essa pandemia, a gente tem aprendido e temos aprendido da pior maneira. E eu espero, do fundo do coração, que nós aprendamos e executamos essas ações humanitárias, né, para com os demais. Mas temos mais perguntas aqui, Márcia, viu? Para os Só íntimos, fazendo uma Márcia. parte. Fazendo uma parte. Eu acho que muito disso que a gente está aprendendo agora, muitas reuniões que antes a gente precisava fazer presenciais, né? Como você estava falando, eu precisava estar no sertão, estar na praia. Eu acho que a gente vai poder levar isso nesse novo normal que a gente fala, nesse mundo pós-pandemia. Muita coisa a gente vai agregar. E várias familiaridades que a gente está encontrando com pessoas que a gente não costumava falar e que agora a gente precisa falar, eu acho que está sendo muito interessante, né? Eu estou me aproximando de pessoas que eu mal falava, porque eu estou descobrindo afinidades numa reunião, né? Num comentário no Instagram, num grupo de WhatsApp. Então eu acho que a gente vai levar para a nossa vida muitos aprendizados, né? Agora da pandemia. Não é de todo ruim, pelo contrário, eu vejo muita coisa boa acontecendo nesses momentos, apesar de tanta coisa ruim paralela. Mas eu consigo ver também muita coisa que a gente vai levar de aprendizado, né? Muita coisa mesmo. Sim, que bom, que bom. Que bom, mas nós temos mais perguntas aqui, Márcia. O Neto, o Hércules diz o seguinte, exato. É preciso manter uma rotina com horários específicos, usar uniforme, ambientes específicos. Aqui a gente manda nosso abraço para o Hércules Alison, nosso colega, amigo de trabalho aqui da regional, né, da parte do turismo, que, por sinal, é um grande parceiro nas nossas atividades do dia a dia. O Neto da Taíba diz o seguinte, uma boa dica de curso... Cadê o Neto? Uma boa dica de curso pela Fundação Demócrito Rocha. Ele está deixando aqui já uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo e dizendo que temos aqui a plataforma Demócrito Rocha, assim como temos outros que a gente colocou também no grupo de WhatsApp. Se vocês quiserem depois esse acesso de vários cursos, né, de todas as áreas, gratuitamente, a gente passa os links para vocês. A minha amiga Neide está mandando aqui um abraço para a nossa psicóloga Maximiliana. A Ilha está dizendo que o segredo é manter uma rotina. A Nájila diz o seguinte, eu tenho um filho de 6º ano e a rotina dele continua e ele está gostando muito desse momento de rever os colegas nesse momento. Tudo depende de como você estabelece e cria uma rotina com ele. Realmente, diz que tudo depende do olhar de quem vê, né? Isso diz que não existe arte que ensine a ler no rosto as feições da alma. Então, assim, realmente... Aqui mandar mais uma vez um abraço para a minha amiga Ângela, deixa eu ver, Ângela não, desculpa, Nájila. E também deixar aqui um abraço para a minha amiga Valdinha, que muito contribuiu com a nossa educação de São Gonçalo, nossa parceira. Então, Márcia, em relação ao diálogo, em relação ao encontro presencial, como dizia o Paulo Freire, que é a pedagogia do encontro, a pedagogia da presença, como nós nos reinventarmos diante desse quadro de pandemia, de isolamento? Como fazemos essa presença? Né? Nós já deixamos a dica aqui, que tudo vai ser através aqui das redes sociais. Ainda bem que nós temos hoje, ao alcance das nossas mãos, a tecnologia, o avanço da tecnologia, né? Para que nós possamos ter esse contato. Então, deixa-nos uma mensagem, Márcia. Sim. Na minha família, eu tenho minha avó tem 98 anos, né? Fará 99 agora em junho. Acredito que sem festa pela primeira vez. Ela ama festa, ela ama reunir as pessoas. Só que aí, como é que meus tios e meu pai resolveram fazer? Eles fazem videochamada com ela, os 4. Ela já está tão condicionada a essa videochamada que ontem a videochamada foi atrasada, porque minha tia tinha uma reunião, e ela ficou, cadê a vídeo dos meninos? Né? Eu não vou ver os meninos, né? Os meninos de 70 para lá, os meus meninos. Então, ela, 98 anos, ela já está acostumada a essa nova vida, né? A esses novos contatos, a esse novo diálogo feito de forma diferente, feito de forma não presencial. Então, se uma pessoa como ela, de 98 anos, consegue se adaptar a esse novo normal que a gente vive hoje mesmo, eu acredito que a gente... o nosso novo normal, porque não é o normal que a gente tinha,
né? Eu estava brincando com a minha mãe outro dia, que eu tomava banho para sair, agora eu saio e tomo banho quando eu chego, imediatamente. Né? Eu tenho que lavar o cabelo, lavar a roupa, lavar tudo o que esteve do lado de fora da casa. Deixar sapato do lado de fora. Gente, isso é um novo normal, a gente não vivia isso. Né? O nosso Com normal certeza. agora é todo novo. Então a gente vai ter que se adaptar. Uma pessoa de 98 se adapta, a gente pode se adaptar. Tenhamos 3, 20, 40, 70, né? Então também quebrarmos muita coisa na gente. Ah, mas eu não estava acostumada, sei lá, a não ir para o shopping toda semana, a não comer fora toda semana. É tudo novo, né? É uma rotina toda nova. São dificuldades novas, são facilidades novas também. É uma pessoa que a gente tem mais próxima dentro de casa, que a gente não tinha tanto, mas ao mesmo tempo é um namorado distante que a gente está sem conviver, né? Quem tem namorados, namoradas, né? Que eu tenho Sim. pacientes que estão sofrendo muito com essa questão desse afastamento, né? Dos namoros. Então, é tudo novo. Eu acho que a gente Esse tem pouco que presente, realmente né? a gente tem que se acostumar com essa presença virtual, com esses abraços virtuais, esses beijos virtuais. É temporário? É, né? Como toda pandemia, não vai durar para sempre, né? Já existiram pandemias no mundo. Então, mas a gente precisa se adaptar dia a dia, né? Com A esse novo modelo de vida, esse novo Mas formato. agora eu queria partir para a pergunta da dona Marinete. Ela Bora disse o lá. seguinte: como nós vamos nos reinventar pós-pandemia? Porque eu entendi que ela é interessante, que nós agora estamos nos adaptando, né, no período pandemia. Sim. Muitas pessoas já se adaptaram à tecnologia. Todo dia eu hoje digo para minha mãe que minha mãe virou blogueira. Minha mãe toda hora é pedindo para a gente olhar os stories, os status do WhatsApp, né? E assim, muita gente já se adaptou e está gostando disso. E isso é bom. Sim. São ferramentas realmente para serem usadas, serem alimentadas, né? São plataformas que nós precisamos realmente conviver com elas. Mas, pós-pandemia, você acha que também nós vamos precisar nos reinventar, Márcia? Até porque várias profissões vão ser mudadas, né? A gente ainda não sabe como será a volta às aulas, por exemplo. Né? Se vai ter que separar mais as cadeiras, os alunos, vai ter que misturar turnos, ainda não se sabe qual vai ser a orientação. Né? Se tentou voltar, salvo engano, na França, aumentou o número de contágios. Espera aí, retrocede, vamos ver um novo modelo, né? Como é que a gente pode fazer para Sim, voltar em segurança? sim, Então, eu acho que essa pós-pandemia vai ser um novo aprendizado também para cada profissão de maneira diferente. Né? Mas, por exemplo, contadores, né? Eu tenho um paciente contador, e eles já estão se remodelando e acreditam que realmente vão seguir essa remodelagem para a vida fora. Essa coisa de escanear documentos, de mandar assinatura digital, tudo isso é uma coisa que está se desenvolvendo muito. A parte tecnológica está vindo com toda força nessa pandemia e que eles vão poder usar depois. Então, em vez dos clientes com irem no certeza. escritório de contabilidade, de advocacia também, da mesma forma, muita coisa vai ser virtual. Mas a gente vai A precisar própria ver como saúde, vai ser. A a própria própria saúde, saúde, né? telemedicina, que coisa deliciosa. Você poder Telemedicina, fazer é uma verdade. consulta sem passar horas esperando pelo médico. Eu, acho que eu espero pela minha ginecologista uma manhã, uma tarde inteira. Então, se eu puder ir para uma consulta em telemedicina, que eu tenho um horário marcado para ser atendido, isso é maravilhoso. Então, muita coisa a gente É, vai aproveitar. com Mas a gente vai certeza. precisar ver como vai ficar. Né? Se a gente se preocupa com a pós-pandemia agora, a gente está trazendo ansiedade. Né? Isso vai Sim, ser gerador de isso, ansiedade. Então, quando isso. chegar o momento, vamos ver como vai ficar esse momento e como a gente precisa se preparar. Não tem como a gente fazer uma preparação prévia, não tem como fazer uma capacitação, não tem como fazer um treinamento, porque a gente realmente não sabe como vão ficar as profissões, né? O desenrolar de várias coisas. Um restaurante, por exemplo, como Nós vai temos, acontecer? é verdade. Na verdade, a humanidade, né, está se adaptando a esse novo momento. Nós temos uma Hum. pergunta também aqui, Márcia, diz o seguinte: como lidar com o sofrimento emocional associado à pandemia da educação? Na Da ou educação, na? Tá. desculpa, na educação. O sofrimento emocional, eu acho que ele é meio generalizado, né? Porque eu não vejo só na educação. Né? O Sim, sofrimento emocional, ele vem de diversas formas em várias profissões que recebem muita pressão, como a área médica, por exemplo. Eu acho que talvez o sofrimento mental na área médica ainda seja maior do que o nosso na área escolar.
Então, Com é uma coisa certeza. muito de cada um, é de cada um se cuidar, é de cada um olhar para si, de ver suas necessidades. É praticar uma meditação se você conseguir, se não, você começa com processos de mindfulness, para ir se adaptando a focar a sua mente, para que a sua mente se acomode, para que as coisas fiquem mais calmas, mais fluidas dentro de você. Enquanto tudo parecer um pandemônio, uma coisa caótica na mente, a sua vida vai estar caótica, a impressão que você vai ter é que sua vida está mais caótica do que ela realmente está. Então, esse sofrimento emocional, ele tem que ser trabalhado realmente individualmente. A terapia ajuda muito. Para quem pode fazer, né, tem canais até que estão liberando, nessa época do Covid, gratuito, né, para atendimento online gratuito. Então, tem alguns Sim, canais, se você sim, procurar na sim. internet, você vai encontrar muita coisa. Então, várias pessoas vão passar por isso sem problema, sem precisar de medicação, de forma de boas mesmo, como o adolescente diz, né, de boas mesmo. De boa Mas mesmo. tem gente que vai precisar, né? Vai ter um nível de ansiedade maior. Provavelmente muitos depois vão sofrer de TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático, por tudo que a gente está vivendo, né? Então, a gente não sabe como vai ser esse pós-pandemia. E aí a gente precisa cuidar da gente. Mas aí é um cuidado que não é o outro que vai ter com a gente. Não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não é o nosso filho, é a gente, com a gente mesmo. É cuidar da nossa mente, é filtrar o que está entrando, não deixar entrar tanto conteúdo ruim. Vai olhar o Instagram, Certo. aquele Instagram faz mal, tira, né? Você dessegue, né? Coloca para parar de seguir aquela pessoa. Não vai se alimentar de coisas ruins, porque isso vai estar alimentando sua mente alimenta seus pensamentos, pensamentos geram ações, então é todo um encadeamento de coisas, né? E aí sim o cuidado vai ter que ser individual, até nos relacionamentos de dentro de casa. Se aquela conversa está lhe fazendo mal, se você está vendo que é um gerador de estresse, que você está se irritando, que você começou a gritar, para! Olha para si, para! Vai para o banheiro, vai lavar a mão, vai fazer xixi, vai fazer qualquer coisa, bebe água, mas se Respira fundo, centra, né? respira, né? Respira, vai lavar os pratos. Eu amo lavar pratos concentradamente. Faço atividade de mindfulness com essas coisas simples, lavar as mãos. Vai lavar as mãos, mas não é lavar a mão de contando até 40, não. É passar 2 minutos lavando as mãos, concentradamente. Eu agora estou lavando minha mão, a temperatura da água é essa, eu estou sentindo isso aqui na minha mão. Isso é você se centrar de novo. Isso é você voltar. Opa, peraí, vou me centrar. Aí depois você sai e tem uma conversa inteligente com alguém dentro de casa. Uhum, Ou faz uma outra uhum. ligação, ou responde né, um contato que disse alguma coisa mais grosseira. Então, esse cuidado, né, essa higiene mental, ela tem que ser feita por nós mesmos. Né? Não, É não dá para verdade. esperar pelo outro. Com certeza. Que nós possamos nos libertar desse lixo, né? Desse lixo Sim, da raiva, do vários ódio, da lixos, né? incerteza, das dúvidas, do medo. Claro, o medo é uma defesa também do nosso organismo, É em algumas uma vezes ele é uma proteção. defesa. Né, uma proteção, justamente. Márcia, temos mais algumas. Aliás, nós temos várias perguntas e eu fico até angustiada por não poder passar tudo, porque nós só temos 1 hora de live, mas eu vou fazer o seguinte: as perguntas que ficaram aqui, eu vou repassar para a Massimiliana. Na próxima quarta-feira nós estaremos novamente. Eu não sei com quem a gente vai estar, mas se possível, eu vou pedir a Márcia para responder todas essas perguntas para Uhum. os nossos seguidores que enviaram aqui para a gente, tá certo? E eu queria É, deixar o nosso agradecimento. Márcia, o tempo passa tão rápido, minha irmã, né? que já estamos com 52 minutos de live, a gente não vê o tempo passar, não percebe, porque quando a gente bate esse papo, essa interação, a gente conversa horas, né, Márcia? É, E nós queremos, em nome da Secretaria de Educação, da secretária Marineide Clementina, do nosso prefeito, nosso gestor, Cláudio Pinho, agradecer a sua disponibilidade. Mas nós temos também hoje uma pessoa que é muito querida, muito amada por todos nós. Ele é um guerreiro, uma pessoa que realmente luta com o coração pelo nosso município, que é o secretário Marcos Bezerra, e hoje ele está realmente de parabéns, né? Está completando fazendo mais 1 ano de 70 vida. aninhos. É, 70, uma data É, festada, bonita. e por sinal, meu amigo Marcos Bezerra é o pai da Massimiliana, que é a nossa psicóloga que está conosco Quase sem aqui. querer. E queremos deixar o nosso abraço para ti, Marcos, que Deus te abençoe profundamente. Continua sendo essa pessoa brilhante, humana,
que realmente dá o colo quando a gente precisa, dá o ouvido para a gente poder desabafar. Eu sou muito grata a você, Marcos, que Deus te abençoe, parabéns, muitos anos de vida, vida longa. Um abraço para a dona Margarida, para todos vocês. Márcio, meu muito obrigada em nome da Secretaria de Educação e da Educação Ambiental do nosso município. Faça as considerações e nós já te agradecemos de antemão. Fique à vontade. Pronto, queria muito agradecer a todo mundo, né, que esteve presente e principalmente participando, né? Eu amo perguntas, eu amo quando as pessoas participam, comentam, né? Então queria agradecer essa realmente participação ativa, né? Me senti muito honrada pelas presenças, né, que tiveram aqui. Sim. Realmente foi uma honra, né? Mandar um abraço enorme para as pessoas que eu não vejo há um tempo, como a dona Marineide. Mandar um abraço enorme para você também, né, Dulce? Que a gente ama se abraçar, quando a gente se vê, não falta abraço. Né? É verdade. Então, que realmente esse tempo passe logo e a gente possa retomar, né, alguns contatos, principalmente alguns contatos presenciais. Eu sou muito de toque, de abraçar, de estar junto. Então, eu estou sentindo muita falta desse toque. Mas que a gente consiga, né, dar leveza a esses dias para que a gente não aumente o peso da pandemia, que já é pesada, né? Já tem riscos que são extremamente pesados, né? Quando a gente pensa no que vem, dá aquele apavoramento. Então vamos centrar no hoje, o que a gente pode fazer hoje, como a gente pode prevenir hoje, não só prevenir o corona, não só prevenir o Covid, né, o contágio, né, de você contagiar outra pessoa, você mesmo ser contagiado, mas de você cuidar da sua saúde mental também, né, de você prevenir algum problema que pode vir depois. Né? Então vamos nos cuidar, mas cuidar de corpo, alma e coração. Cuidadamente. Muito bem. Márcia, nosso muito obrigada, minha irmã. Tudo de bom para você. Um beijo grande e a gente conversa daqui a pouco, tá bom? Um beijo. Não vou poder provar do bolo do meu amigo Marcos, mas fica para a próxima. Com certeza, no próximo ano a gente vai realmente comer o bolo junto com ele. Pronto. Eu tive a honra e o prazer de já participar de um momento presencial com ele, com você, com a dona Margarida, com todo mundo, com a Carol, com o Arnaldo Lemos. Né? Então, assim, um abraço bem grande, minha irmã. Tudo de bom. Um beijo, tá? Bem grande. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Então, gente, vamos continuando aqui. Para finalizarmos a nossa live, eu gostaria de deixar alguns passos para que nós possamos nos desprender realmente desse peso, desse peso que nos aflige nesse momento. E o primeiro deles é descobrirmos atitudes resilientes, descobrirmos atitudes de tirarmos os obstáculos da nossa vida, que nós possamos encontrar um propósito na nossa vida. E eu acredito que esse propósito, ele vem de dentro para fora, porque eu creio que quando Deus ele faz essa mudança dentro de nós, ele não faz de fora para dentro, ele faz de dentro para fora, ele desabrocha realmente, ele nos eleva, ele nos fortalece, ele nos dá força. Tem dias que a gente imagina que não vai conseguir vencer aquele dia, porque as coisas parecem que vêm, as paredes parecem que querem se fechar. E eu não estou falando da questão da depressão, não, é um outro assunto que depois a gente pode trabalhar. Mas todos nós passamos por momentos também depressivos, alguns momentos nós temos também essas quedas, essas fragilidades. Mas quando nós entendemos que nós temos um Deus que tudo pode, tudo vê, e tudo suporta, nós nos reerguemos imediatamente. E eu digo, a minha pessoa, eu tenho realmente me fortalecido a cada dia na fé e no espírito, porque eu sei que essa pandemia, do meu ponto de vista, ela não é só física e sim espiritual, mas nós vamos vencer. Que nós possamos alimentar cada dia o nosso espírito, que nós possamos alimentar cada dia as nossas amizades. Por quê? Porque toda planta, voltando para a nossa educação ambiental, toda planta ela precisa ser regada, ela precisa ser aguada, né? E nós precisamos regar também as nossas amizades, nós precisamos regar também os laços consanguíneos, nós precisamos regar também os nossos laços familiares, né? Que muitos deles dependem de nós como base para se manter em pé. Não só a nossa família, mas muitos profissionais, muitos amigos precisam de nós para se manter em pé. Mas não é só na força física, não. É na nossa força que nem um gigante nos derruba, que é a nossa fé
positiva, que é justamente onde a gente trata do construtivismo dentro da educação. A gente não trata religião dentro da educação ambiental, a gente trata de pessoas, a gente trata de seres humanos, seres que adoecem, seres que choram, seres que se alegram, seres que se alegram também com os outros, né? E é justamente nessa caminhada, nessa crença positiva que nós precisamos criar as nossas habilidades frente ao novo tempo, a esse novo normal, como você falou, Márcia. Esse novo normal, eu imagino que seja a solução seja realmente inventar novas habilidades. Nós precisamos ter novas habilidades, nós precisamos realmente aprender coisas novas. E esse tempo, nós não devemos encarar isso como um obstáculo na nossa vida. Nós temos que ver isso como algo bom. Está terminando aqui a nossa live, deixo aqui o meu abraço. Entre em contato conosco